Tomé, chamado Dídimo, que em grego quer dizer gênio, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, na verdade, realizou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Esses, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vamos orar ao Senhor. Querido Jesus, assim como o Senhor soprou sobre os discípulos 8 dias antes deste fato em que o Senhor apareceu para Tomé e os demais discípulos, para que eles compreendessem, de acordo com Lucas, as Escrituras. Rogamos também que o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, abra o nosso entendimento, para que possamos não somente ouvir, mas também crer, confiar e testemunhar que Jesus é o Filho do Pai, o nosso Redentor, o Messias, o Senhor que veio para nos resgatar e nos reconciliar contigo, Pai. Que o Teu Santo Espírito tenha plena liberdade de trabalhar na nossa mente e nosso coração, para que não somente com a mente e o coração, mas também com o nosso corpo, nós Te adoremos e Te glorifiquemos. Assim, Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. João registra naquela última noite vários capítulos, do capítulo 13 em diante até o capítulo 19, basicamente é o relato de 12 horas da história da redenção. João deu uma ênfase muito maior sobre este fato, pelo fato de que João apresenta Jesus como o Filho de Deus. Se você for rápido de endereço, vá para Provérbios capítulo 30, uma mensagem de uma profecia de Agur. O verso 4 e o verso 5 diz assim, Provérbios capítulo 30, verso 4 e verso 5. Quem subiu ao céu e desceu? Salmo 68, verso 18, e também Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9, nos diz quem é aquele que desceu, senão aquele que também subiu ao mais alto céu e levou cativo o cativeiro. No hebraico, a palavra do Salmo, essa mesma palavra do Salmo 68, 18, mas da Septuaginta, e no texto hebraico ele diz que recebeu homens como dádiva. E na Septuaginta diz que deu dons aos homens. Tanto uma questão é verdade, quanto a demais, a outra também. Nós somos recebidos, então, fomos entregues ao Senhor Jesus, até mesmo homens maus. Nós
temos o exemplo do apóstolo Paulo, que perseguia a igreja do Senhor Jesus e se tornou responsável pela prisão e morte de vários irmãos, um deles registrados aqui na Escritura, cujo nome era Estevão, o primeiro mártir. A palavra mártir, do grego, significa testemunha. A palavra martirel, do grego, é testemunha. Então, as testemunhas de Jesus começaram a ser perseguidas e mortas, e por isso a palavra martírio tomou a conotação de morte e sofrimento. Foi martirizado, porque ele era uma testemunha de Cristo. E o texto segue dizendo: quem subiu ao céu e desceu? Quem segurou os ventos em punho? Quem amarrou as águas nas suas vestes? Quem fixou todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Certamente sabes. O único nome que foi revelado da parte de Deus para o homem está em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Quando Moisés vê aquela sarça queimando, ele pergunta: Senhor, eu estou indo ao encontro do povo lá no Egito, e eles me perguntarem, enquanto eles me perguntarem qual é o teu nome, o que eu vou dizer? Então, ele disse: eu sou que sou. Diga isso para eles: eu sou, enviou você a eles. Eu sou, em hebraico, é Yahweh, vem do verbo raiar, que significa ser, é aquele que é o autoexistente. O mesmo que João, no capítulo 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo ser, existir, se tornou carne, João diz no verso 14, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. No Evangelho de João, Jesus diz que preservou os discípulos pelo nome que ele tinha recebido e tornou o nome do Pai conhecido. E é por isso que quando Jesus nos ensina a orar, ele diz: vocês vão dizer assim: Abba, Pai. Esse é o nome do Pai. Pai. Ele é o nosso Pai. E agora somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo da vida eterna que o Pai nos dá. Certamente sabes, verso 5, toda a palavra de Deus é pura, ele é um escudo para os que nele confiam. Jesus é esse escudo, esse alto refúgio, este lugar de segurança para mim e para você. Amém? E esse texto então nos mostra a história, o relato da ressurreição do Senhor Jesus e também a sequência dos fatos após ele ressuscitar. Crer para ver ou ver para crer? Nós somos muito céticos, não é verdade? Nós queremos fatos, nós queremos confiar, mas queremos confiar com segurança. Tomé é um homem assim. Tomé queria ver e tocar. Para mim, Tomé se tornou um dos discípulos de maior destaque na minha adolescência e juventude. Porque se nós olharmos para os discípulos, eles não eram homogêneos, eles eram heterogêneos, cada um tinha o seu temperamento, cada um tinha o seu jeito diferente. Pedrão, por exemplo, aparece quantas vezes nas escrituras? Os outros eram pacatos, mansos, como você, ou como alguém que você conhece. E paga para não aparecer. Mas Tomé
ele aparece nas Escrituras diversas vezes, colocando em dúvida muitas coisas. No Evangelho de João, capítulo 11, por exemplo, quando Jesus diz que Lázaro morreu, e eu me alegro de não estar lá para que vocês creiam, agora vamos nos encontrar com ele. Tomé, então, ironicamente diz, então vamos para morrer, porque na visão dele só tinha caminho daqui para lá e não de lá para cá. Só havia possibilidade da morte e não da volta dos mortos, da ressurreição. O Evangelho de João então nos mostra que Lázaro, depois de 4 dias, volta à vida, para que eles cresçam. E Jesus disse: eu me alegro de não estar lá para que vocês creiam. E Jesus ressuscita, os discípulos duvidam, Tomé não está com eles, mas quando ele chega, suas palavras talvez sejam semelhantes às suas. Só acredito vendo. Preciso ver para crer. Jesus diz que tem uma alegria maior quem crê para ver. Porque nós vamos ver o Senhor face a face. Filipenses capítulo 2 nos diz no verso 10 e no verso 11 que ao nome de Jesus vai se dobrar todo o joelho e toda língua vai confessar que Ele é o Kyrios, Ele é o Senhor. A palavra, o tetragrama do hebraico, quando traduzido para o grego, é traduzido como Kyrios, o Senhor. Ele é Javé, Ele é o grande eu sou, Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. A negligência é um combustível da incredulidade, mas a misericórdia do Senhor é o que nos conduz, ou que produz fé e testemunho. O que é negligência? O dicionário nos ajuda a entender um pouquinho o que é negligência. É desleixo, é falta de cuidado, é descuido, é desprezo, desdém, preguiça, indolência, ação ou tipo de pessoa desleixada ou desinteressada. A negligência de Tomé levou ele para outro lugar, menos o lugar onde ele devia estar. E nós, muitas vezes, também por negligência, enfraquecemos na fé. E cresce a nossa incredulidade. Deixamos de crer, deixamos de confiar, deixamos de orar, deixamos de ter comunhão, e a fé vai se esfriando. Ela vai minguando. Chega um momento em que até alguns abandonam o caminho do Senhor. Na carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 1, no verso 17, 18, ele diz que alguns naufragaram na fé. Por quê? Negligência, desleixo. Efésios capítulo 5, verso 14, a igreja de Éfeso estava vivendo um tempo assim, de negligência. Então Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. A misericórdia do Senhor nos leva à fé e ao testemunho. Quando Jesus se apresenta novamente, Tomé o vê, ele se ajoelha diante do Senhor e declara: você é o Senhor, você é o Kyrios, meu Deus, o meu Kyrios, o meu Senhor. Ele passou a testemunhar este fato adiante. O texto então nos diz que este Tomé, que era um dos 12 que estava com eles não estava com eles quando Jesus apareceu.
disseram: vimos o Senhor, vimos o Kyrios. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal, se eu não olhar para o sinal dos pregos nas mãos e não puser o dedo do seu lado, de maneira nenhuma crerei. A negligência é o combustível que aumenta a incredulidade. É perder a oportunidade do encontro com o Senhor. Cada celebração que nós fazemos nos domingos é um momento de comunhão com o Senhor. E a palavra do Senhor que tem que ser exposta, é Cristo que tem que ser apresentado. Não é a opinião do pastor, não é a opinião de um líder, de um psicólogo. É a palavra do Senhor que tem que ser exposta. É Cristo que tem que ser apresentado novamente. E de novo, e mais uma vez. Na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz que eles pregam Cristo e este crucificado. Não é sabedoria do homem, mas a sabedoria de Deus. Eu não sei o que você faria, qual seria o seu plano, de como você pudesse salvar o ser humano. Aliás, nós nem paramos para pensar sobre isso. Cada um de nós está tão absorto, tão absorvido no seu dia a dia, com os seus pensamentos, com o seu trabalho, às vezes até com o seu hobby, com a sua distração, e nós nem paramos para pensar. Mas Deus, antes de criar o mundo, Ele planejou a tua salvação. Deus não se distraiu. Deus planejou e colocou em execução a minha e a sua salvação. É perder a oportunidade de contemplar o Senhor ressurreto. Cada domingo que nós celebramos e cantamos, louvamos o Senhor, nós estamos adorando o Senhor da vida. Negligenciar isso é colocar mais combustível para aumentar a incredulidade. É perder a oportunidade de receber o Espírito Santo do Senhor. Aqueles discípulos no texto logo anterior, imediatamente anterior, você tem a sua Bíblia aberta no verso 22, nós lemos: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Porque até aquele momento o Espírito Santo estava com eles. Jesus disse: o Consolador, que o mundo não pode receber, vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e estará em vocês. Lucas capítulo 24, a partir do verso 44, nos diz que Jesus abriu o entendimento deles para que eles entendessem as Escrituras. E então começou a explanar as Escrituras para eles, começando da lei, os profetas e também os salmos. Tudo que está escrito a respeito dele. Para que nós possamos entender as profecias, nós carecemos da iluminação do Espírito Santo. Do contrário, será apenas uma religião, como tantas outras que nem tem Deus, o Criador como o Senhor. A negligência alimenta a incredulidade. A misericórdia do Senhor produz fé e testemunho. Vamos repetir essa ideia central. 1, 2, 3.
Zou, não rolador, como o mundo dá. Jerusalém, é o lugar onde Deus fez a paz com o homem. Romanos capítulo 5, verso 1 nos diz: justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. A nossa paz com Deus, ela é alcançada em Cristo Jesus. Depois disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo e dê minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé me respondeu: Senhor meu, Deus meu. Jesus lhe disse: porque me viste, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. A misericórdia do Senhor conduz à fé e salva. É a misericórdia do Senhor. Romanos capítulo 9, verso 16, nos ensina: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A palavra misericórdia é amor ao miserável, aquele que não tem nada para te oferecer. Nós não tínhamos nada para oferecer para Deus, mas Ele olhou do céu com misericórdia por mim e por você. É por isso que a antiga aliança nos diz que Deus é misericordioso. Aliás, Tiago, capítulo 2, verso 13, nos diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E se nós não usarmos de misericórdia com o nosso próximo, nós seremos tratados da mesma forma. Como é que podemos dizer que amamos a Deus se nós não vemos, se nós não amarmos o nosso próximo do que nós podemos ver? Lembramos aqui mais uma vez de Tomé. Vamos pensar em Tomé mais uma vez. Ver para crer ou crer para ver? Como eu posso saber que amo a Deus se eu não amo o meu próximo? Jesus manifesta a sua presença mesmo diante da incredulidade. A primeira vez, 8 dias antes, os discípulos não creram. As mulheres foram no túmulo, voltaram, contando João e Pedro, foram ao túmulo, voltaram. Os 2 discípulos que estavam indo para Emaús voltam correndo para Jerusalém. E o texto de Lucas 24 nos diz que mesmo assim eles não creram. Jesus se manifestou por misericórdia. Eu e você fomos salvos por misericórdia de Deus, não é mérito nosso. Não foi algo que nós fizemos, mas é o amor de Deus. Este amor que Paulo diz em 2 Coríntios 5, verso 14, que o amor de Cristo deve constranger o meu e o seu coração. Esse amor que nos constrange e que nos faz reunidos adorar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Jesus conhece o que falamos ou o que pensamos. Quando ele se coloca novamente entre os discípulos, ele não pergunta o que estavam conversando. Ele diz para Tomé: Tomé, vem aqui, menino. Coloque o teu dedo, coloque a tua mão aqui, seja crente e não incrédulo. Jesus manifesta provas da sua ressurreição para que os discípulos se tornem testemunhas. A misericórdia do Senhor nos conduz à fé e salva, porque com a tua boca, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, o Quírios, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que vai acontecer com você? Comigo? Seremos salvos. É crer na ressurreição. Aquilo que não estava acontecendo com os discípulos, mas com a vinda do Espírito Santo, nós temos essa condição. Por isso João, capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, Deus deu a essas pessoas a capacidade, a prerrogativa, o poder para se tornarem filhos de Deus. Porque o Espírito Santo agora ilumina a nossa mente
nosso coração, e nós reconhecemos que somos pecadores, porque o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Seremos salvos. A negligência alimenta a incredulidade. Pode completar para mim? A misericórdia do Senhor produz fé e testemunho. Jesus, na verdade, realizou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Esses, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. O testemunho dos discípulos e seus registros são suficientes para produzir fé salvífica. É suficiente. Nós não precisamos de uma nova revelação para crer em Deus. Nós não precisamos dar provas ao incrédulo da existência de Deus. Será apenas filosoficamente uma discussão estéril, que não vai produzir fé alguma. Muitos debates e faculdades não traz fé, só traz animosidade, ira, contenda, brigas. Por causa disso, pessoas são mortas. Religiosidade não traz vida, mas o testemunho das Escrituras traz vida. E quando o Espírito Santo tocou a minha vida e a sua vida pelo poder da pregação da palavra, porque Deus resolveu salvar o mundo pela loucura da pregação, não pregação de loucos. Parece loucura. Como é que a pregação de Jesus Cristo, a respeito de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, pode produzir salvação? É o poder de Deus. Porque se Deus tivesse um momento de lapso de memória, ainda seria mais inteligente que o melhor sábio que já pisou nessa terra. Se Deus tivesse um momento de fraqueza, ainda seria mais forte que toda a humanidade. É isso que Paulo está dizendo aos cristãos corintios. Estavam buscando sabedoria. Aliás, o grego corria atrás disso. O judeu corria atrás de sinais, de maravilhas. Que sinal fazes para que creiamos em ti? Jesus então responde para eles: não será dado para vocês nenhum outro sinal, senão o sinal de Jonas. E qual foi o sinal de Jonas? Primeiro, porque Jonas era da Galileia, era daquela região. No Evangelho de João, no capítulo 7, eles vão lá e os soldados enviados para prender Jesus, e eles voltam sem Jesus e eles perguntam: mas por que vocês não trouxeram ele? Nunca ouvimos alguém pregar como ele. E Nicodemos também diz: acaso a nossa lei julga alguém sem primeiro ouvir? Então eles questionam Nicodemos e os soldados enviados para prender Jesus. Eles dizem: de Nazaré não vem profeta. E o segundo sinal de Jonas é que, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga daquele grande peixe, não é baleia, é um grande peixe. A Escritura não nos dá informação de que espécie era aquele peixe, então não vamos exagerar. Mas era um peixe cuja garganta era grande o suficiente para que um homem passasse, algo que não é próprio das baleias. Mas um grande peixe. Talvez o tubarão-baleia, que chega a 14 metros de comprimento. Mas era um grande peixe. Mas o fato era real. Assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio
sinais da ressurreição são suficientes para a fé e salvação daquele que crê. Aquele que permanece na incredulidade, mesmo com a manifestação física do próprio Senhor, permanecerá na incredulidade. O Senhor não aceita provocação para provar sua ressurreição no seu senhorio. Nós não podemos provocar Deus, dizer: Deus, eu só acredito se você me provar. Deus ri. É como no Salmo 2. O salmista diz: deixe o filho para que não se ire. Os reis se revoltaram, mas Deus, no seu trono, ele ri. O que o homem pode fazer que possa provocar Deus? A negligência, vamos ver juntos? A negligência alimenta a incredulidade. A misericórdia do Senhor produz fé e testemunho. A negligência é o combustível que aumenta a incredulidade. A misericórdia do Senhor conduz a fé. O testemunho dos discípulos e seus registros são suficientes para produzir fé e salva. Como temos aproveitado as oportunidades que estão de estarmos juntos em oração comum? Vamos aproveitar as oportunidades. Como reagimos diante da fé dos nossos irmãos? Queremos que ele creia como nós cremos? O testemunho das Escrituras tem sido suficiente para crermos no Senhor Jesus. Crer para ver? Ou crer para ver? Que Deus nos abençoe a ter um coração humilde, temente e adorador diante do Senhor. Queria te convidar para ficar de pé. Eu não sei o que esse texto veio trazer ao seu coração, ou ao meu coração, eu posso dizer. Mas como Jeremias disse, nosso coração, às vezes, ele é desesperadamente corrupto. E nós usamos a razão, muitas vezes, para dizer que o coração não é desse jeito. E nós permanecemos com o coração endurecido muitas vezes. O coração empedernido, como se fosse um coração de pedra. Mas Jesus, pela misericórdia dele, ele veio e se colocou no meio daqueles discípulos para que eles crescem e se tornassem testemunhas. O profeta Ezequiel, lá no exílio, ele profetiza algo a nós. Deus diz: eu vou tirar o coração de pedra, eu vou colocar um coração de carne, um coração ensinável. Como é o nosso coração? Diante da revelação da palavra do Senhor, como é o nosso coração? Nós batemos como Tomé, eu não acredito, Senhor. Por outro lado, será que nós somos levados a qualquer vento de doutrina que empurra para cá, empurra para lá? Somos crédulos e acreditamos em tudo que os Escrituras diz? Ou cremos na palavra do Senhor? Naquela oração de Jesus em João capítulo 17, no verso 17, Jesus ora ao Pai. Ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Marcos 13, verso 31, Jesus disse: vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Você quer firmar a sua fé num lugar, numa rocha bem segura? Firme a sua fé nas Escrituras, na palavra de Deus. Ela é inerrante. Homens erraram tantas vezes, concílios, doutrinas surgiram nesses 2000 anos, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. Ela vai permanecer a mesma até a volta do Senhor Jesus. E no Salmo 119 nos diz, no verso 89, que a palavra de Deus está firme, registrada lá no céu. Ninguém pode mudar. Nós não temos autoridade para mudar uma letra. Na sequência da revelação de Agur, em Provérbios capítulo 30, você pode ler. E se nós mudarmos uma palavra do Senhor, há consequências graves. Nós não temos esse direito. Que nosso coração seja humilde, reverente, crente. Aquilo que Jesus disse para Tomé: seja crente, creia, confie. Se você não crê o suficiente, faça como aquele pai daquele adolescente, que quando Jesus desce no monte da transfiguração, ele pede para Jesus para que ele liberte o filho dele. Ele diz: olha, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, na minha falta de fé. A misericórdia do Senhor produz fé e testemunho. Que você não seja apenas um crente, mas você seja uma testemunha do Senhor Jesus. Olha Ele, peça isso, se esse for o desejo do seu coração. Senhor Jesus, são tantas provas que o Senhor deu aos discípulos. João nos diz que o Senhor deu muitas outras provas, mas essas foram escritas para que nós creiamos que Tu és o Filho de Deus, Tu és o Cristo, o Messias, aquele que haveria de vir. A nossa reconciliação contigo, ó Pai, ó Espírito Santo, trabalha na nossa mente, no nosso coração. Não permita que nosso coração seja endurecido pela teimosia, muitas vezes nossa, ou pela negligência que tantas vezes bate em nosso coração, e deixamos de nos reunir, de ler a Tua palavra, de orar, de meditar na palavra do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos uma fé viva, vibrante, um testemunho vivo e vibrante, para que possamos contagiar e não contaminar o mundo que nos cerca. Senhor, tem tanta contaminação de incredulidade à nossa volta, de pessoas que um dia andavam com o Senhor, de que conheceram a Tua palavra, hoje estão longe do Teu caminho. Deus, tem misericórdia de nós, que nossos pés jamais se afastem do caminho do Senhor, mas que possamos andar em Cristo, porque Ele nos conduz à Tua presença, Pai. Ele declarou com claro e bom som: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sim, Pai, Jesus nos ensinou nesse mesmo Evangelho que deveríamos pedir ao Senhor em nome dEle. Por isso, Pai, nós não estamos pedindo em nome de uma religião, de uma denominação, de uma autoridade investida neste mundo, mas estamos orando em nome de Jesus e declaramos que cremos que Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, e por isso nós podemos hoje testemunhar Cristo às nações. Abençoa-nos, Senhor, com esta fé e com esta convicção. Assim oramos no nome dEle, o nome daquele que está sentado ao Teu lado direito, Pai, o nome de Jesus. Nome dado a nós, nome que é sobre todo nome,